Olá, amados irmãos, vamos para mais um estudo. Hoje, segunda-feira, não é? Uma lição nova, olha a benção, não é? A lição desse trimestre tem como título A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. A lição dessa semana, olha o título intrigante. A pergunta: o que aconteceu? E a lição de hoje, de segunda-feira, é a imagem do Criador. Pois bem, Deus criou, nós cremos como cristãos que Deus criou o mundo. Deus criou o homem e a mulher no sexto dia da criação. Vamos ler o que fala Gênesis 1:27? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então vejam, a Bíblia deixa muito claro então que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E olha que coisa maravilhosa, foi a única coisa de toda a criação daquele mundo lindo e maravilhoso que ele literalmente colocou a mão. Porque Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus foi falando e as coisas foram literalmente aparecendo. Na criação do homem não foi assim. Deus criou o homem do pó da terra. Deus criou a Eva de Adão. Deus tirou uma costela de Adão para formar a mulher então. Então vejam, nós temos essa diferença de todas as outras partes da criação. Deus nos criou a sua imagem, Ele nos deu raciocínio, Ele nos deu o direito de escolha. E olha que coisa maravilhosa, nós somos filhos de Deus. Nenhum animalzinho, passarinho, nenhuma criatura, nada pode dizer que é filho de Deus. Mas o homem pode, ele tem essa alegria. Por quê? Porque ele foi feito semelhante a Deus, com raciocínio. E a lição continua perguntando, as outras coisas Deus fez à sua imagem? De forma alguma. Nós temos agora diante disso uma posição diferenciada. Nós temos a oportunidade de chamar a Deus de Pai. Sabe, queridos, infelizmente muitas pessoas creem que o universo foi criado de uma explosão, do Big Bang. Eles acreditam no evolucionismo. Mas eu digo para vocês, é preciso mais fé para crer na evolução do que para crer num Deus. A Bíblia confirma, afirma que Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele fez o homem, então, para refletir a sua imagem, desse Deus perfeito, maravilhoso. E aí, o homem tem essas características. O homem não é Deus. Ele carrega em si essas características, inclusive a moral, o direito de escolha, essa capacidade, certo? Como eu disse há pouco, Deus fez o homem do pó da terra para nomear e liderar os outros seres. Então vejam, o homem tem o direito de agir, de pensar de acordo com os imperativos morais, certo? E ele poderia escolher amar ou desobedecer a Deus, confiar ou desconfiar. Deus deu essa liberdade para que o homem então pudesse amá-lo. E olha o que a lição diz, que coisa maravilhosa. Tudo que podemos dizer é que em nossa natureza física, mental e espiritual refletimos de alguma forma o Criador. Por mais que muitas coisas sobre ele ainda estejam, ao menos para nós, envoltas em mistério, podemos desenvolver os aspectos espirituais e intelectuais da nossa mente. Então Deus nos dá a capacidade de aprender, de deixar o nosso cérebro cada vez melhor. É uma capacidade que Deus concedeu a nós, mas o melhor de tudo é termos um relacionamento com Ele. Já pensou? Você ter um relacionamento com o teu Criador, que está sempre disposto a te ouvir, a responder às suas orações. Então vejam, é interessante que Eva foi tirada da costela, não foi tirada do pé para ser inferior, não foi tirada da cabeça para não ser superior, foi tirada da costela para ser o que? Uma ajudadora, alguém que estivesse ao lado de Adão, para ser amada
e protegida por Ele. Olha que coisa maravilhosa. E o que a gente pode trazer para a nossa vida? Que Deus nos ama muito, a ponto de criar o homem do pó da terra, soprar nele o fôlego de vida e fazer dessa criatura alguém com raciocínio, com liberdade de escolha, mas acima de tudo, alguém que pode amá-lo, alguém que pode chamá-lo de Pai. Que possamos ter em nossa vida, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, a imagem do nosso Deus refletida em nós. Que Deus nos abençoe.